Olá pessoal, aqui é o professor Arthur, mais um vídeo da disciplina de cálculo 3 e agora nós vamos fazer um exercício sobre curvas parametrizadas, ok? Então o exercício é o seguinte: esboce as curvas dadas pelas parametrizações R1, R2 e R3. Então a gente tem três curvas diferentes aqui, tem que esboçar as três. Vamos começar com a R1, ok? Então R1 de t igual cosseno t, seno t e t. Então, a gente tem que, dada essa parametrização aqui, encontrar qual é a curva que ela descreve. É isso que o exercício está pedindo. Então, qual é o objeto no espaço que é descrito por essas equações aqui? Ou seja, x de t igual cosseno t, y de t igual seno t e z igual a t. O z de t igual a t. Tá claro? Bom, a gente começa observando o seguinte, né? Esse objeto R1 de t está aonde? No espaço. Ele está aqui, vou desenhar aqui, tá bom? Ele está no espaço tridimensional, no R3, x, y, z. Ok? Mas, né, a gente pode começar com a projeção de R1 de t no plano XY. Quem que é essa projeção no plano XY? Não é o cosseno t, seno t? Certo? Esse aqui é o x de t e o y de t. Você não tem que o x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado igual a 1? Então, se você viu, espero que você tenha visto o vídeo da teoria de curvas parametrizadas, a gente viu que isso aqui exatamente descreve um círculo de raio 1 no plano XY. Certo? Então, a projeção da nossa curva, ou a sombra da nossa curva no plano, é essa aqui. Ou seja, no chão aqui, a gente tem isso aqui. Então, isso aqui está no chão. Nossa curva não está no chão, nossa curva está no espaço. Mas quando você pega ela e aperta ela, está ali. A gente tem que entender agora como que o z varia. Tá claro? Como que a gente vai desenhar ela no espaço por causa do z. Observa o seguinte. Quem que é o t? T é o tempo, mas o t é o ângulo, tá claro? Então, o t é o ângulo polar, né? Ele tá fazendo o papel do θ. Tá claro? Então, à medida que o t varia, o que a gente tem? O θ varia no plano XY. Ok? Então você está girando aqui. Como não deu o intervalo do tempo, né? A gente está assumindo que o t pertence a R. Você vai dar infinitas voltas aqui. Se o t for negativo, você vai voltar para lá à medida que o t vai ficando mais negativo, ok? Beleza. Mas o que mais que acontece quando o t varia? Vamos olhar o z aqui. O z cresce linearmente com t. Então, à medida que você vai girando aqui, o seu z vai crescendo, o seu z da curva, né? Então, em vez de ter uma curva no chão aqui, qual que é a nossa curva? Nossa curva começa aqui no ponto, né? Ó, quem que é o r de 0? É cosseno de 0, 1, seno de 0, 0 e 0. Aqui. Você substitui 0 aqui, no t aqui. Então, você está aqui. Então, sua curva vai fazer esse movimento aqui, porque o ângulo está girando, está aumentando. Mas, à medida que o ângulo aumenta, o z também aumenta. Então, a sua curva vai ser o que a gente chama de uma hélice. Tá claro? Ou uma espiral.
ok? E a diferença de altura aqui entre este ponto e este, ó, esse ponto aqui é o R de quê? 2π, que é o ponto. Quanto que é cosseno de 2π? 1, seno de 2π, 0, t, 2π. Então, esse ponto ali, o desenho não ficou muito bom, mas esse ponto está aqui uma altura 2π acima desse. Então, essa aqui é como se fosse uma escada helicoidal, né? Que já a altura, né, entre dois pontos com o mesmo x e y é 2π. Aqui também vai ser 2π, né? Vejam que o desenho está meio fora de escala, mas deu para vocês entenderem, né? Tá claro? Então observa o seguinte: x de t mais y de t ao quadrado é 1. Só que isso no plano, né? No espaço, só para a gente fazer mais um desenho da curva aqui. X de t mais no espaço, x de t mais y de t ao quadrado e ser igual a 1 implica na curva estar contida aonde? No cilindro x2 mais y2 igual a 1. Então, x2 mais y2 no plano xy é uma curva, mas no espaço x2 mais y2 é um cilindro. Tá claro? Esse cilindro aqui de raio 1. Ok? Então a sua curva está nesse cilindro. A sua curva vai ser uma hélice contida aqui nesse cilindro. Às vezes, então, é interessante você saber a superfície que contém a curva, porque daí você tem uma ideia melhor, tá bom? O desenho até fica melhor, ok? Bom, então esse é o primeiro exemplo, é o R1 de t. É a primeira curva. Agora vamos para a segunda. A segunda agora é o R2 de t igual a t cosseno t seno t. Ok? E agora? Dá para olhar na projeção no plano XY? O que vocês acham? Bom, até dá para olhar, né? Mas a projeção no plano XY vai ser t cosseno t, né? Então, projeção em XY vai ser t cosseno t. Então, o x é t, o y é cosseno t. Então, o x é... o y, desculpa, é cosseno de x. Tá claro? Então, no plano XY, você tem o gráfico do cosseno. Que aqui é 1, aqui é o menos 1. Ok? Então, você tem o gráfico do cosseno aqui. Então, no plano XY, você tem isso. Agora, não dá para você pegar a ideia e com isso aqui construir o z, porque o z vai ser um seno t, tá certo? Então fica meio difícil. Esse aqui é o gráfico da função y igual ao cosseno de x. O que eu disse no vídeo de teoria, você pode descrever uma curva no plano como gráfico de função, como uma parametrização. Então o gráfico aqui, y igual ao cosseno x. Qual que é a parametrização de um gráfico? Né? É a variável t, que é o x, e o f de x, que é o y, vira o f de t, que é o cosseno t, tá claro? Então, todo o gráfico você pode parametrizar dessa forma. Ok, mas então como que vai ser essa curva aqui? A gente não vai olhar para a projeção xy. Eu fiz isso aqui, tudo bem, mas isso não ajuda muito. Observa que a gente tem cosseno t e seno t em que plano? Projeção em YZ, né? YZ. Qual que é a projeção em YZ? Cosseno T, seno T. Ora, isso aqui não é um círculo, né? De raio 1, só que agora no Y e no Z. Tá claro?
você tem um círculo aqui de raio 1 no y e no z. Então você tem y de t ao quadrado mais z de t ao quadrado igual a 1. O t vai de menos infinito a infinito, você vai dar várias voltas em torno daquele círculo ali de raio 1. Tá claro? E agora quem que é o x? Então t é um ângulo polar no plano YZ, como se você estivesse usando coordenadas polares ou cilíndricas no plano YZ. E o x é o t. E o x cresce com t. Tá claro? Então, de novo, você pode fazer o cilindro. Então, a curva, né? Você já sabe, está contida no cilindro y² mais z² igual a 1, que é um cilindro cujo eixo principal é o eixo x, né? Cujo eixo de simetria, melhor dizendo, é o eixo x. Então é esse cilindro aqui. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y, o eixo z. A curva está contida aqui. Quando você projeta ela, né, no plano YZ, aqui nessa parede, você tem esse círculo aqui. E aqui, né, o t igual a 0. Você está no y igual a 1, z igual a 0. Então aqui está o r de 0, que aqui x é 0, y é 1, z é 0. Tá claro? E agora, o t vai variar, você vai girar no plano YZ, mas o x vai crescer. Então você tem de novo uma hélice. Só que agora ela está ali no plano, ok? Então vou desenhar aqui. Ela está naquele cilindro ali. Então vou desenhar novamente ela aqui, ó, nesse ângulo aqui. É bom você ficar invertendo os ângulos aqui, que você consegue ver melhor. O desenho está fora de escala, ok? Não sou muito bom desenhista, mas pelo menos dá para ter uma ideia. Então vai ser uma hélice agora, né, num cilindro deitado ao longo do eixo X. Vejam então a diferença. Ok? Bom, vamos agora fazer o último, o R3 de T. Você vê que esse aqui, o R2, é muito semelhante ao R1, né? Só trocou as posições. Agora vamos ver o R3. É T cosseno T, T seno T e T. Ok? Então agora a gente tem aquilo ali, ok? Mas agora, né, a gente vai pegar a projeção em XY. Quem que vai ser? Vai ser T cosseno T, T seno T. Ok? Isso é um círculo. Bom, se você fizer x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado, dá t quadrado cosseno ao quadrado de t mais t quadrado seno ao quadrado de t, que dá t quadrado cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, que dá t ao quadrado, que isso aqui é 1, ok? Identidade trigonométrica fundamental. Isso aqui é um círculo. Bom, se você fixar o t, você pode falar que é um círculo. O raio é quanto? É t. Mas se você fixa o t, o ângulo está fixado. Tá claro? Então observa que o θ é t e o raio é t. Então variam ângulo e raio variam com t. Tá claro? Então você pode imaginar que você tem um movimento circular em torno da origem. O seu ângulo θ é o próprio t ali. Ok? Mas o que acontece? O seu ângulo varia, só que o seu raio varia também. O seu raio é igual ao ângulo. Então,
Quando o ângulo é zero, o seu raio é zero. Quando o ângulo é 2π, o seu raio quando o ângulo é π sobre 2, o seu raio é π sobre 2. Quando o ângulo é π, o raio é π. E assim vai, tá claro? Então o que você tem aqui? Você vai ter uma espiral, tá claro? Então a projeção em XY é uma espiral. Tá claro? Então você vai... Aqui você está no t igual a 0. Aqui você está no t igual a π sobre 2. Que distância é essa aqui? Essa aqui é o raio. É π sobre 2. Essa distância aqui é π. Essa distância aqui é 3π sobre 2. Essa distância aqui é 2π. Tá claro? E em tempos intermediários, a distância está intermediária aqui, porque o seu raio, né, é t. Seu raio varia. Tudo bem? Então, deixa eu só falar que aqui é o t igual a π, e aqui é o t igual a 3π sobre 2, e aqui é o t igual a 2π. Ok? Beleza. Então, como que você vai ver isso no espaço agora? Bom, a gente tem... x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado igual a t ao quadrado. Mas quem que é o t ao quadrado? Não é o z de t ao quadrado? Então, as suas componentes da parametrização, que é x de t, y de t, z de t, né, sua curva está contida na superfície, né, como suas componentes satisfazem a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado, sua curva está contida na superfície x quadrado mais y quadrado igual a z quadrado. E que superfície é essa, pessoal? Bom, aí eu deixo, né, para vocês que não sabem ainda revisarem a geometria analítica a partir de superfícies quádricas, porque isso vai ser muito importante para nós. A gente usa isso toda hora e vai usar cada vez mais. Essa superfície aqui é um cone. Tá claro? Se você não sabia que era um cone ou ficou em dúvida, faça uma revisão de superfícies quádricas urgentemente. É esse cone aqui, ó. É um cone de duas folhas, tá? Porque o z pode ser positivo ou negativo. Então aqui está o x, o y, o z. Sua superfície é esse cone aí. E sua curva está contida nesse cone. Você sabe que a projeção da sua curva no plano XY é aquela espiral ali, essa aqui. E você sabe que à medida que o t cresce, né, quem que é o seu z? Seu z é t. O raio cresce, o ângulo cresce e o z cresce. Então vai ser uma espiral assim, ó, quase igual aos exemplos anteriores, com exceção que agora, né, o seu raio varia também. Ok? Então sua curva vai ser uma espiral ali contida, uma hélice contida no cone, ok? Diferente dessas aqui que são hélices contidas em cilindros. Sempre, então, é bom descobrir qual superfície que contém a curva, ok? Bom, não acabamos ainda, fizemos um exercício aqui, um exemplo, que, dada uma parametrização, eu tenho que saber quem é a curva. Isso é importante. Dada a fórmula, eu tenho que saber quem é o objeto geométrico, né? Porque se vocês acharam que já poderiam ir fazer outras coisas aí, né? Descansar... Não. Vamos fazer agora um outro exemplo aqui rapidamente. Esse exemplo aqui é o contrário do exemplo anterior. Dada uma curva geométrica, que é dada pela interseção deste cilindro com este plano, encontre a parametrização para a curva. Então, observe bem a diferença dos dois exemplos. Eu vou fazer esses dois para ficar claro. Em um, você tem a fórmula, você tem a parametrização, tem que saber quem é a curva.
No outro, você sabe quem é a curva, assim, do ponto de vista geométrico, que é obter a parametrização. Ok? Então é muito importante vocês saberem os dois caminhos. Um é o inverso do outro. Tá? Então a gente tem a interseção do cilindro, né? x2 mais y2 igual a 4, com o plano y mais e igual a 5. Então x2 mais y2 igual a 4, que é 2 ao quadrado, você tem um raio 2. Então você tem um cilindro, né? De raio 2. E esse cilindro, o eixo de simetria, o eixo Z, né? Aqui está o Y, aqui está o X, aqui é 2, aqui é 2. Ok? Agora, quem que é o plano Y mais E igual a 5, pessoal? Y mais E igual a 5 não depende de X, certo? Se você fizer no plano YZ, o que dá isso? Quando o Y é 0, o Z é 5. Quando Y é 0, o Z é 5. Quando o Z é 0, o Y é 5. Dá uma reta aqui. Então, é uma reta no plano YZ, ok? Mas agora, quem que é isso no plano, no espaço YZ? É um plano. Você vai pegar aqui, ó, o 5 aqui, o 5 aqui. Você teria essa reta aqui, tá? Certo? Seu cilindro, ele continua aqui para cima também. Agora, no espaço, essa equação y mais e igual a 5 não é só uma reta, ela é um plano paralelo àquela reta. Então você tem um plano, certo? O desenho não vai ficar bom. Todo primeiro desenho é um rascunho, ok? Você tem aquele plano ali, ok? Então fiz um rascunho. Dá para entender mais ou menos como é que o plano está cortando o cilindro? Agora vamos fazer um desenho bonitinho. Para fazer um desenho bonitinho, eu vou mudar um pouco o ângulo de visão. Vou botar o X aqui, o Y aqui, o Z aqui. Vou fazer isso aqui e vou desenhar primeiro o plano. O plano passa aqui no 5, tá claro? E passa aqui também no 5. Ok? E o cilindro eu vou desenhar aqui agora. O cilindro de raio 2. Tá? O cilindro é cortado pelo plano. Certo? Bom, ainda não ficou bom o desenho. Vou fazer mais um último desenho aqui. Certo? Mas então eu sei que o plano vai cortar o cilindro numa curva aqui assim, ó, tá claro? Essa curva não vai ser uma curva paralela ao plano XY. Ela vai estar inclinada aqui, que você está cortando o cilindro assim, ó. Está tirando uma casca do cilindro assim. Então, a gente pode desenhar assim, ó. O jeito melhor de desenhar é esse aqui, ó. Depois que você já entendeu bem quem é a curva, você faz o desenho assim, tá? Mas isso aqui a gente não consegue fazer no primeiro desenho, só quando você já sabe a curva que você sabe fazer, ok? Tá aqui, ó. Então o seu cilindro tá aqui, ó. Continua aqui, é um cilindro infinito, x2 mais y2 igual a 4. A sua curva tá em vermelho ali, né? E o plano é um plano ali, assim, tá? Não vou desenhar o plano, vou desenhar aqui o pedaço dele, tá? Em verde, então, a gente tem o y mais e igual a 5. Ele corta
o cilindro ali. Então você quer saber uma parametrização para essa curva C aqui. Como que a gente parametriza aquela curva ali, tá? Mais para frente a gente vai precisar muito desse tipo de parametrização para esse tipo de curva aí, tá? Então basicamente você tem uma interseção entre duas superfícies. É muito importante você saber. Então, como você parametriza C é a interseção entre duas superfícies. Ok? Ok. Então, as equações da superfície são x2 mais y2 igual a 4 e y mais z igual a 5. Como que nós parametrizamos isso aí, pessoal? Bom, a gente poderia isolar o z em função de y, o y em função de x, não daria certo. A gente vai usar as ideias dos exemplos anteriores. Olhe bem, você tem que arrumar x de t, y de t e z de t devem o quê? Satisfazer estas equações. Tá claro? Porque elas tem que estar contidas na superfície. Para uma curva estar contida numa superfície, as componentes da curva, da parametrização da curva, tem que satisfazer as equações da superfície. Tá claro? Então, observe o seguinte, x2 mais y2 igual a 4. A curva está contida num cilindro de raio 2. Eu não posso, então, pegar o x de t igual a 2 cosseno t e o y de t igual a 2 seno t? De modo que se eu pegar só a projeção no plano xy, a minha curva está fazendo isso aqui. Ó. Tá claro? Esse aqui é o comportamento da minha curva só no plano xy. Com isso, eu garanto, né? Então, isso aqui eu garanto que C está no cilindro. Ok? Então, C é alguma curva que está no cilindro. No plano XY, ela está na circunferência de raio 2. Como que eu garanto agora que ela está no plano? Ora, a equação não é do plano, não é y mais z igual a 5, não é 5 igual a, z igual a 5 menos y. Como eu já tenho o y, né, o meu z está livre, eu vou falar z de t é igual a 5 menos y. Mas quem que é o y? 2 seno t. Então, vejam bem, com essas duas coisas aqui, eu garanto que C está no plano. Tá claro? Então, o x amarrado com y dessa forma, eu garanto que o C está no cilindro. O y amarrado com z dessa forma, eu tenho que y mais z. Quanto que é y mais z? Corta esse com esse, dá 5. Eu garanto que está no plano. Então, qual que é a curva que está no cilindro e está no plano? É essa curva aqui. É a única que eu quero mesmo. E olhe bem aqui, que eu sei até o sentido que era percorrida aqui. Como no plano XY é percorrida nesse sentido aqui, do x para o y, aqui vai ser a mesma coisa. Tá claro? Então é essa curva ali que eu preciso. Esse sentido vai ser importante futuramente, ok? No Teorema de Stokes. Aí por enquanto ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido o vídeo e façam outros exercícios aí, porque essa matéria é muito importante praticar. É o pré-requisito agora para todo o resto de integral de linha, de cálculo vetorial em R2 e cálculo vetorial em R3, é saber como se parametriza uma curva, ok? Você precisa praticar muito, porque cada caso é um caso, é um pouco artesanal esses exercícios. Então, até os próximos vídeos e um abraço para todos.